Olá, povo de Deus, 30 de agosto de 2021, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 e Lucas 4, de 16 a 30. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e é essa a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus havia dito que voltaria. E aproximadamente 20 anos depois de sua ressurreição, as comunidades viviam se perguntando se essa volta estava próxima, se demoraria muito, se os que estão vivos verão isso acontecer e os que já morreram também participarão do dia da glória do Senhor. Neste contexto, Paulo escreve essa perícope de hoje para que a comunidade dos Tessalonicenses tenham esperança. No Primeiro Testamento, vemos que os mortos já não louvam o Senhor. Portanto, quem morreu, morreu, não há esperança. Mas Paulo afirma que se temos fé que Jesus morreu e ressuscitou, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele morreram. Paulo ainda estabelece uma espécie de ordem das pessoas que participarão do dia da glória do Senhor. Quando o apóstolo diz nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com ele nas nuvens, nos passa a impressão de que alimentava a esperança de ver em vida o dia do arrebatamento final. E Paulo recorre à imaginação apocalíptica para descrever o dia da glória. Anjo e trombeta descida do céu e arrebatamento nas nuvens. Era uma literatura muito comum nesses tempos e de fácil intelecção das comunidades. A certeza da ressurreição era uma convicção que marcava a vida do apóstolo e que ele instruía as comunidades para que também a tivessem. Lucas 4, 16, 30. Veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo.
Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Jesus segue o ritual. No culto semanal da sinagoga, se ora e se canta, se lê uma perícope da lei, a Torá, e depois outra dos profetas. Ambas estão escritas em rolos de pergaminho que se conservam na sinagoga e um funcionário apresenta e guarda. Acrescenta-se um comentário. Qualquer assistente adulto pode solicitar o privilégio de ler e comentar. Lê-se de pé, se comenta sentado. Jesus se adapta ao ritual e lê a perícope indicada de Isaías 61, de 1 e 2, citada por Lucas segundo a versão grega já, que substitui um versículo e suprime a frase final. Acontece que essa parte que foi supressa afirma que esse dia da libertação é o dia da desforra do nosso Deus. Pode nos parecer que Lucas tenha pensado que já seria demais, pois Jesus conclui afirmando o hoje da libertação. Já era demais para aqueles ouvidos acostumados a ouvir as Escrituras e não tirar consequências práticas sobre elas. Imaginemos que tais versículos já tenham sido lidos inúmeras vezes na sinagoga, porém nunca com uma real aplicação como o fez Jesus. Sua maneira apropriatória de ler o texto configurava-se em um escândalo àquele povo simples e seu conterrâneo. Todos o conheciam como filho de José, o carpinteiro. Conheciam sua família, sua origem humilde, da mesma vilazinha de Nazaré, onde Jesus se tinha criado. Nada fácil aceitar que um deles se identificasse com o Messias anunciado pelo profeta Isaías. E quando Jesus recorre às Escrituras para dar-lhes 2 exemplos de pagãos curados pelos profetas, ao invés de gente mesma da linhagem deles, já se configurava num verdadeiro insulto. Para quem tem a ideologia de povo eleito, de povo escolhido e privilegiado em ordem de salvação, ouvir que seus grandes profetas em seu tempo realizaram maravilhas entre os pagãos, pois foram rejeitados pelos seus, era uma ofensa sem tamanho. É claro que devemos guardar as devidas distâncias, mas temos hoje os mesmos sentimentos com nossas pregações em meio ao povo com o qual vivemos no dia a dia. Podemos falar e explicar bem detalhadamente as Escrituras, mas nossa gente prefere ouvir os padres da mídia, as alienações que os canais de TV e as redes sociais transmitem. Nós estamos muito perto, eles podem nos tocar. Já os que aparecem nos meios eletrônicos exercem uma espécie de mágica no imaginário do nosso povo.
Às vezes temos a sensação de estarmos pregando no deserto. Com tudo isso, Lucas deixa claro, já no início do seu evangelho, qual é o programa, qual é a missão de Jesus. Proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Libertação econômica, porque liberta os pobres. Libertação política, pois liberta os cativos, os oprimidos. Libertação religiosa, pois liberta os cegos. Categoria representativa de todos os que eram descartados na sociedade pautada pela lei do puro e do impuro. Eles quiseram matar Jesus, mas Jesus seguiu o seu caminho. Um beijo no seu coração.